Nesse vídeo eu vou repassar os resultados da SIM no trimestre, né? Então a gente vai ver os pontos negativos, os pontos positivos e ver se ainda é uma oportunidade para o investidor. Então, começando aqui pelos dados básicos da companhia, a gente vê que ela tem um markup ali de 645 milhões, então é uma small cap, né? É small para micro cap. O segmento dela é alocação e vendas de propriedades comerciais, então ela aloca esses ativos de shopping centers, lajes corporativas e galpões, e também ela pode estar vendendo ativos que ela considera, ela pode ter uma lucratividade maior. Então, a maioria, a gente vê aqui shoppings são 4 ativos, né, que representam a maior parte da receita de locação, e a gente vê entre os edifícios corporativos são 10 lajes, né, então a participação da empresa nessas lajes varia entre 10% e 100%. E ela tem um galpão logístico que está 100% alugado, é um ativo muito bom, que é CLD. Aqui a gente só vai repassar qual que foi o resultado no gráfico, né, como a ação se comportou nesse período. Então a gente vê um movimento aqui basicamente especulativo, né, aqui de junho para frente, de junho até agosto, e ocorreu uma correção aqui no final, no começo de agosto, né? Então a ação chegou a bater ali 4,40 e voltou para as mínimas ali de maio, né? Quando foi o resultado do primeiro TRI. Então não aconteceu nada de especial com a companhia, provavelmente aqui é movimento mais relacionado a uma expectativa maior da queda da Selic, o que não aconteceu e afeta esse segmento, né? Que a gente tem a localização geográfica, né, dos ativos da SIM, então a sua grande maioria está na cidade de São Paulo, com um ativo em Santo André, e os demais ativos estão no Rio de Janeiro, 7,3%. Aqui a gente tem só qual que seria a receita líquida da companhia no geral, antes de entrar nos detalhes. Então a gente vê que tem receita líquida com edifícios, shoppings, locação de galpões, além de prestação de serviço e estacionamento. A gente vê uma variação maior aqui na alocação de galpões, 165%. O que se deve isso? O galpão, o único ativo que a empresa tem é o CLD. E esse ativo ele ainda não estava pronto, né, no mesmo período do ano passado, e esse ano ele está 100% locado. Então, por isso essa diferença maior. E a gente vê aqui uma diferença menor na alocação de edifícios, né? E a gente vê uma alocação um pouco maior na receita com shopping centers. E na prestação de serviço a gente vê uma queda maior, pode ser causado pela venda de ativos, né, que eles chamam de reciclagem. Então a gente vê aqui que ano passado, no mesmo semestre, teve uma venda bastante grande, 4,3 bilhões em ativos que eles poderiam estar sendo administrados, então a gente vê essa queda. Enquanto que a receita com estacionamento, ele veio praticamente em linha, né? E é uma receita bem grande, maior ainda do que a receita com locação em shoppings. Aqui a gente tem, antes de entrar no detalhe de cada unidade, a gente vê o portfólio da companhia, ele é bastante diverso, gira em torno de shoppings, né, lajes corporativas, galpões logísticos. Mais para frente a gente vai ver esse ativo aqui, que é o ITM, que ele está 100% com vacância. Então esse daqui é o ativo mais problemático do portfólio hoje da SIM. Entrando agora na unidade shoppings, a gente vê uma diferença entre ocupação física e ocupação financeira. A ocupação física, ele mede o ABL, área bruta alocável. Então aqui a gente vê que a companhia teve um crescimento, né, na área bruta alocável de 9,4%, 94,4% no segundo trimestre de 2025 para 96,2% no segundo trimestre de 2026. E a ocupação financeira, que mede o metro quadrado, o valor por metro quadrado, a gente vê um aumento menor, né? Então a gente sai de 95,2 para 95,7. Por que eles botam essas duas medidas? Justamente para a gente ver que existem diferenças em metro quadrado, áreas mais nobres, principalmente a gente vai ver em lajes corporativas, onde existem andares mais altos que a metro quadrado é maior. Por isso essas duas medidas, elas podem andar alinhadas ou não. E dentro de shoppings também a empresa coloca
essa diferença entre vendas das mesmas lojas e aluguel das mesmas lojas. Então, a venda das mesmas lojas está ligada a quanto que o lojista conseguiu vender, e o aluguel é quanto que a SIM conseguiu aumentar desse aluguel dos lojistas. Então, a gente vê que nos trimestres anteriores teve um aumento acima da inflação, provavelmente relacionado ao aumento das vendas, né? Porque existe um gatilho variável aqui, se a empresa o lojista vende mais, o aluguel aumenta, e nesse caso não aconteceu, onde o aluguel seguiu praticamente em linha com a inflação. Agora a gente entra na unidade de edifícios corporativos, onde também tem a mesma medida, ocupação física, ocupação financeira, e a gente aqui vê o efeito contrário, onde a ocupação física ela caiu, né, de 88,9% para 88,6%, sendo que a ocupação financeira, na verdade, aumentou. Então, o efeito aqui é que, mesmo a ocupação física de ABL caindo, né, a gente vê um metro quadrado mais caro subindo. Então, ele compensou essa queda de ocupação física. Agora, entrando na unidade de galpões, a gente tem esse ativo novo, que é o CLD, e a empresa ela tem participações diretas e indiretas. Somando essas duas, a gente tem 33 mil metros quadrados que pertencem à SIM, sendo que o ativo inteiro ele é bem maior, tem 128 mil metros quadrados e a ocupação dele está 100%, provando um ativo bastante premium. Então a gente vê aqui, junto com aquela explicação que eu dei no começo, ele foi entregue em fases, né? Então ele foi sendo refletido no balanço em fases, sendo que agora ele se reflete 100% essa participação da SIM, já que ele está 100% entregue e está alocado. A unidade de serviços eu acabei incluindo justamente pela sua estabilidade, né? A gente vê aqui praticamente flat aqui em linha, 0,1% de variação na receita, lucro bruto de 1,6 caindo um pouco e margem bruta caindo um pouquinho também. E 65% gerada pela unidade de estacionamento e 35% de prestação de serviço, que reflete ali o custo que a empresa cobra para administrar, né, nos condomínios desses ativos. E aqui a gente tem a medida do NOI total, né, que é o Net Operation Income, que mede somente a receita com aluguéis. Então, se exclui outras atividades como de estacionamento e serviços, onde a empresa só mede o objetivo da companhia, que é o aluguel de shopping centers, lajes e galpões. Então, a gente vê aqui que, medindo só o NOI, shopping subiu 9,6%, escritórios 13%, isso no semestre. E esses dados, eles excluem esse ativo de galpão logístico CLD, justamente porque ele não estava 100%, né, entregue em 2025. Então, a empresa excluiu para fazer uma comparação mais justa. Aqui nos resultados pro forma, a gente tem o EBITDA ajustado. O EBITDA é uma aproximação do resultado operacional e o FFO, né, é o resultado do fluxo de caixa livre ao acionista. Então, com esse valor do FFO, né, que é o Funds from Operations, a empresa pode estar pagando dividendos, né? A empresa pode estar fazendo amortização de dívidas, sendo que ela pode estar fazendo antecipação de pagamentos e ela pode estar recomprando ações. E aqui a gente vê uma queda de 13% nesse FFO, justamente por conta de um pagamento de dividendos que ocorreu ano passado. Então a empresa vendeu ativos e esse dinheiro que estava em caixa ele usou para pagar dividendos, né? E como o caixa diminuiu, esse caixa ele gerava juros, né? Então por isso que o FFO caiu nesse período, justamente porque ela pagou dividendos aos seus acionistas. E o EBITDA ele teve um aumento pela entrada do CLD. Então, o CLD, que é o galpão logístico, começou a refletir 100% no balanço, né? E isso trouxe o EBITDA para cima. Aqui a gente entra na parte do endividamento, justamente trazendo esse dado aqui, onde a empresa tinha esse caixa no 2T25 de 553 milhões, e a empresa pagou esse caixa, e por conta disso a alavancagem aqui aumentou. Não por conta da dívida bruta, né? Na verdade a dívida bruta até caiu, mas como a dívida líquida ela exclui, né, esse valor em caixa, a gente vê
que a dívida líquida total aumentou por conta desse motivo. E aqui a gente vê o cronograma de amortização. Em 2026 é uma amortização bastante baixa, em 27 aumenta um pouco, né? E a grande quantidade de amortização está aqui em 2028 com a torre maior. E aqui a gente vê o custo médio da dívida bastante baixo, né, 84% da CDI, e a gente vê aqui os indexadores, né, 9,4% em CDI e 90% em IPCA. Então, o risco número 1 é o ITM, né? Esse ativo que eu conversei lá no começo, e ele é o principal ativo problemático do portfólio. Eu até vou entrar em outra tabela aqui que é interessante, que mostra justamente isso. É um ativo que ele representa ali 25% do portfólio hoje, né? E ele está com 100% de vacância. Então ele é o elefante branco do portfólio. E a gente tem aqui os demais ativos, né? Então a gente tem o CLD saudável, né? A gente tem os demais ativos. Esses ativos aqui são shopping centers, né? Metropolitano Bar, Tietê Plaza Shopping, a gente tem o Grande Plaza Shopping e a gente tem o Cidade de São Paulo. A gente vê que os shoppings eles têm realmente mais resiliência, onde eles estão todos saudáveis. E os ativos que mais estão em ponto de atenção são justamente as lajes corporativas. Então a gente volta aqui para os riscos, né? A gente tem o segundo risco relacionado à dívida, né? Em 2028, onde a gente viu também na tabela de endividamento, onde o cronograma maior é empurrado lá para o final. E o terceiro ponto aqui, que não 100% risco, mas para o acionista seria melhor se tivesse um guidance de dividendos, o que a empresa não fornece. Então, a gente viu ali nos últimos anos, a principal quantidade de dividendo pago foi quando a empresa reciclou ativos e vendeu e retornou para o acionista. Então, quem foi acionista nos últimos anos da companhia recebeu bastante valor na venda desses ativos que já estavam maduros ou a empresa considerava que faria mais sentido ela estar se desfazendo deles. E aqui o quarto ponto seria a Selic, né? Então a gente vai ver como a Selic ela impacta o preço dos ativos, não só uma empresa como assim, mas a gente vê isso muito em fundos de investimento imobiliário, onde existe uma exposição onde a Selic aumentando, os ativos de exploração de imóveis tendem a cair e a Selic caindo, os ativos eles tendem a aumentar. Então, uma correlação inversa. Então, a gente entra aqui na parte dos drivers, né? Então, como não poderia deixar de ser, o primeiro driver é a resolução do ITM. Então, como a gente viu na planilha anterior, a vacância dele é 100%. Então, o que poderia ser essa solução? Tanto a venda desse ativo, a reciclagem, como um possível aluguel dele, que começaria a receber receita via aluguel. O segundo driver é a queda da Selic, como eu comentei antes, é o principal fator que faz o setor de exploração de imóveis se movimentar. E também a gente tem o CEO Torre Norte, onde ele já teve um aumento, né, de 20 pontos percentuais. A gente consegue ver aqui o CEO Torre Norte, ele está em atenção. Então a vacância dele está em 43%, mas a posição total da companhia no portfólio ainda é baixa. Então não é nada também que vai fazer mover tanto o ponteiro quanto o ITM. E aqui a gente tem também o foco em qualidade, onde a empresa ela colocou 60 milhões em CAPEX para shoppings previstos em 2026. Então, o que é esse CAPEX? É o gasto que a empresa tem nos imóveis para melhorar eles, expandir, aumentar o aluguel e aumentar a área que eles podem estar alocando. E isso tem resultado direto no balanço da companhia. Se essa análise está te ajudando, se inscreve no canal. Se você ficou interessado nas análises, a gente tem aqui na descrição do vídeo o link para a carteira Valor, onde a gente tem um portfólio vasto de opções interessantes para quem busca dividendos e valorização. E a gente também tem a mentoria individual para você que tem algum ajuste na sua carteira ou alguma dúvida. Então, aqui concluindo, né, o resultado do trimestre, a gente tem uma avaliação neutra, né? O principal destaque dele foi o crescimento da receita em 4%, né, impulsionado pelo CLD, que é esse galpão logístico agora está refletido 100% no resultado da companhia. O principal ponto de atenção é a rescisão do contrato do edifício Nova São Paulo, que foi o que impactou a unidade de
edifícios corporativos. E a situação agora da companhia está justamente essa: shoppings e o CLD, que é o galpão logístico, são os ativos mais resilientes. Os edifícios corporativos são destaque negativo, principalmente por essa rescisão do contrato ali de uma área do edifício Novo São Paulo, e também o ITM, que não se chega a uma solução. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado e até a próxima.